Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Cheguei ontem de uma caravana, estou fazendo uma viagem por várias capitais brasileiras. Cheguei ontem à noite, passei por Curitiba, São Paulo, Rio, Brasília, Santo André e Perinópolis. E no decorrer da semana vou estar indo para Natal ainda e vou terminar essa terceira etapa da caravana em Serra Talhada, que eu sou natural de Serra Talhada, sertão de Pernambuco, né? E sou um estudioso dessa área chamada física moderna, que engloba a física quântica e relativística, e também venho integrando com conhecimentos da ciência moderna ligada à neurociência, que é entender como o nosso cérebro funciona, como é que funciona a conexão mente-corpo, né? E também outra área chamada epigenética, que mostra que nós não somos reféns da genética, né? O que nós modelamos, nós podemos modelar a forma como os nossos genes se expressam. Eu também sou um pesquisador das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, e meu trabalho tem sido integrar conhecimentos científicos e espirituais no intuito de trazer ferramentas para que a gente possa acessar a nossa tecnologia interior e poder se autocurar sem utilizar medicamentos químicos, né? Então, eu sou organizador desse evento internacional, o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que está na 5ª edição. Hoje é considerado o maior evento do mundo sobre o tema. É um evento bianual, eu realizo só a cada 2 anos. Nós realizamos a primeira edição aqui em 2009, no Centro de Convenções, em 2011. Depois eu levei o evento para São Paulo, Palácio de Convenções AMB, em 2013. Em 2015 nós estivemos em Brasília. E estamos trazendo de volta para casa. Então vai ser uma data celebrativa. Estamos trazendo, vai ser no Classic Hall, dia 20, 21, 22 de outubro, mas depois eu falo para vocês um pouquinho sobre isso aí. Então vamos lá para que vocês possam entender do que é que se trata a medicina quântica, o que é que se trata o que eu chamo de saúde quântica, né? Primeiro é importante saber, eu dava uma palestra sexta-feira no Congresso Internacional em São Paulo, onde a maioria dos participantes eram médicos, né? E aí eu falava para eles, eu digo, olha, há uma necessidade urgente da gente mudar o currículo da faculdade de medicina, não só de medicina, mas de todas as áreas da saúde, porque há um equívoco histórico, né? Um equívoco científico histórico, onde os profissionais de saúde, eles não aprendem sobre saúde. Então, se você perguntar a uma pessoa o que é que ele aprendeu na universidade sobre para que serve um suco de limão, de que forma o suco de limão pode prevenir doenças, você não vai ter resposta, porque não foi ensinado, não é? Se você perguntar a um profissional da área de saúde como é que os pensamentos negativos, quando a gente tem raiva, quando a gente tem ressentimento, quando a gente tem mágoa, quando a gente tem medo, quando a gente... Né? Como é que isso afeta os órgãos do corpo também não se sabe. Então, assim, se você perguntar como se comporta uma pessoa saudável, qual é o estilo de vida de uma pessoa saudável, também não se ensina isso nas universidades. Então isso é um equívoco. O currículo médico precisa ser modificado urgentemente, porque a medicina convencional no tratamento das doenças crônicas é um fracasso absoluto. 80% das pessoas no Brasil morrem de doenças crônicas. E o pior, tem 2 dados estatísticos que são muito mais graves do que esse. Os médicos no Brasil e nos Estados Unidos morrem 20 anos antes do que a população leiga. E isso é um paradoxo. O profissional de saúde deveria ser um exemplo de saúde e não de doença. Então nós temos hoje... mundialmente está havendo uma reflexão sobre isso, sobre esse currículo, né, sobre esse modelo, que é um modelo onde está, de certa forma, levando a que as pessoas se mantenham doentes durante a vida toda.
E o que esses novos conhecimentos estão trazendo é uma reconexão com o nosso potencial inato de autocura. Porque nós nascemos, né? Nós somos herdeiros de uma inteligência, né, extraordinária, e nós já nascemos com uma tecnologia muito avançada. Então não tem nenhum profissional de saúde, não tem nenhum padre, nenhum bispo, nenhum pastor, né, que seja capaz de lidar de se comparar com a capacidade inata que nós temos de nos autocurar. Então nós já nascemos com essa tecnologia, né? O nosso corpo tem a farmácia, né, que eu costumo chamar a farmácia de Deus, dentro do nosso corpo. A gente precisa só acionar ela, saber como acionar. Da mesma forma, nós temos essa farmácia divina na natureza, né? Os nossos ancestrais, nossos avós, nossos bisavós, era muito comum, não é? Como eu sou lá do sertão, então fui criado muito, tomando ali um chá de ervas, as benzedeiras, nessa coisa toda hoje que está sendo resgatada pela ciência, né? As rezadeiras. E aí a gente foi se distanciando dessa lógica de conexão com a natureza, né? E fomos entrando numa lógica de agressão ao corpo. Desde 1910 foi criado esse modelo biomédico voltado para a medicalização do sofrimento, tá? E é hoje o modelo mais ineficaz do planeta, né? Em que eu, pela minha própria experiência de vida, as pessoas me perguntam, que eu sou engenheiro eletrônico, né? Eu não sou um profissional, digamos assim, que iniciei minha história de vida pela área da saúde, apesar de ter sempre muita curiosidade, mas eu, de formação acadêmica, sou engenheiro eletrônico. No entanto, eu tenho uma história de vida que me levou a ser um estudioso hoje dessa área da ciência moderna, fazendo uma ponte exatamente com a saúde e com a prevenção das doenças, uma cultura de saúde, verdadeiramente. E isso surgiu em função da minha história. Eu fui uma criança que nasci com problemas de saúde, problemas respiratórios, e passei durante toda a minha... durante a infância, adolescência, até minha vida adulta. Eu vim para Recife em 1975, e meus pais periodicamente vinham aqui, me levavam nos melhores médicos, alergologistas. Com 10 anos eu vim para Recife para tirar minhas amígdalas. Eu vivia com a garganta inflamada, né? Então acho que poucas pessoas entraram numa sala de cirurgia tão felizes quanto eu, porque o meu sonho era resolver meus problemas tirando as amígdalas. Hoje sabe-se que tirar as amígdalas é uma coisa completamente fora dos padrões, né? De compreensão de como funciona o nosso corpo, né? Então é mais ou menos a lógica com que a medicina de origem materialista se estruturou, tá? Então nós desenvolvemos uma medicina onde a lógica é combater os sintomas que se manifestam na matéria. Só que os sintomas que se manifestam na matéria, ele é uma denúncia, né, de que há algum desequilíbrio no corpo. Esse desequilíbrio ele pode vir de várias áreas, né? E aí o que tem a física moderna com isso aí? A física moderna diz o seguinte: a teoria da relatividade especial do Albert Einstein, ele é uma equação famosa, que diz assim: a energia é igual a matéria, massa, vezes velocidade da luz ao quadrado. Essa equação simples tem implicações de uma mudança de paradigma gigantesca. Primeiro está dizendo, tudo que é matéria é energia. Tudo que existe no universo é energia, né? Tudo, mas tudo mesmo, né? Então, tem energia densa, a parede, o nosso corpo, tudo que está aqui, né? Vocês estão percebendo, é matéria densa, mas os nossos pensamentos, o que vocês estão pensando agora também é energia. Os nossos sentimentos, as nossas emoções também é energia. Então, e aí, o Max Planck, né? Prêmio Nobel de Física Quântica, que digamos assim, foi quem deflagrou o início da teoria quântica em 1900, ele vai trazer também uma outra equação, que ele associa a energia, né, a uma constante muito pequena, a menor constante do universo, a uma variável que ele chama de frequência. Frequência
é uma grandeza física que tem a ver com vibração. Então, por exemplo, se você pega um violão que tem 6 cordas, cada uma corda do violão tem uma frequência distinta, né? Quando você toca uma nota, o dó, o ré, mi, sol, fá, si, então cada um tem uma frequência, que é uma tonalidade, e tem a ver exatamente com a sua capacidade de vibrar, mais rápido ou mais lento, né? no decorrer de um espaço de tempo. E essa qualidade é uma qualidade que você vai encontrar em tudo no universo, tá? Então, tudo que é energia, tudo que é matéria é energia. Toda matéria vibra e tem uma frequência, tem uma melodia. Então, tudo no universo tem uma melodia específica. Então, cada átomo do nosso corpo, cada célula do nosso corpo tem uma música específica. Cada órgão do nosso corpo, hoje a medicina quântica vem exatamente estudando isso. Existem exatamente uma variação ali, onde você vai entender, por exemplo, quando o órgão como o rins está doente, ele tem uma oscilação, ele tem uma variação na sua frequência, ou seja, na sua música, né? Quando o coração também está doente, ele tem uma variação, né? Quando ele está saudável, ele também tem ali, exatamente, é fácil você detectar, hoje tem equipamentos que detectam facilmente essa, ou seja, nós somos seres inteligentes que fazemos parte, dentro da visão quântica de mundo, nós fazemos parte de uma grande sinfonia cósmica, onde cada ser humano, quando está alinhado com o seu propósito de vida, quando ele está nutrido, mas veja, nutrido, do ponto de vista quântico, não é só alimento que a gente bota na mesa. A nutrição, do ponto de vista quântico, é aquilo que você bota na mesa, é aquilo que você bebe, a qualidade da água que você bebe, todos os líquidos que você ingere. E é também a qualidade do que você pensa, é a qualidade que você sente, é a qualidade das suas emoções, é a qualidade da sua relação com a dimensão espiritual da existência. Então a gente vai olhar para a realidade como 4 pernas de uma mesa, né? Onde nós vamos ter a dimensão material, onde nós vamos ter a dimensão mental, a dimensão emocional, a dimensão espiritual. No entanto, né, como a ciência se desenvolveu nos últimos 400 anos, com base numa lógica materialista do mundo, a gente só olhou para a matéria. E por isso que a gente desenvolveu uma medicina tão atrasada, né, como essa, que faz com que as pessoas fiquem a vida inteira doentes sem se curarem. Meu pai, também acompanhei meu pai, minha mãe, minha avó, tinha problemas cardiovasculares, né? E é muito comum, né, quando uma pessoa vai ao médico e com problema cardiovascular, ou seja lá qualquer tipo de doença, se o médico for um médico só alopata, aí você pergunta, ele diz, olha, você vai ter que tomar isso aqui, você vai ter que tomar esse medicamento. E aí você faz aquela pergunta, mas eu vou tomar por quanto tempo? Aí ele diz, você vai tomar pela vida toda. Quando você diz que você vai tomar pela vida toda, você está dizendo, olha, eu sinto muito, mas o que eu estou lhe dando aqui não é para lhe curar, é para manter você doente. Isso foi o que aconteceu com meu pai. Meu pai morreu aos 80 e poucos anos de idade, exatamente com o mesmo problema que ele tinha desde quando eu era muito pequeno. Só que ele morreu mais doente do que ele era, porque esses medicamentos químicos, por lei, todo medicamento químico, eu não sei se vocês sabem disso, mas todo medicamento químico, por lei, para ser fabricado, ele tem que ser comprovado que não existe na natureza. Agora veja que paradoxo. Nós somos o exemplo vivo do processo evolutivo da natureza, né? A natureza passou 4,5 bilhões de anos para gestar a vida, né? Nos 2,5 bilhões de anos iniciais no nosso planeta só existiam micróbios, bactérias, vírus, né? Fungos, protozoários. E esses micróbios, eles começaram a se organizar, a se estruturar. O ambiente na Terra primitiva era muito árido e eles começaram a perceber que quando eles se uniam, se organizavam, eles ganhavam força, eles se defendiam melhor. E aí foi surgindo os organismos multicelulares. E aí a vida veio se propagando
Hoje a ciência está mostrando exatamente que a nossa origem é microbiana. Não é à toa que nós temos 90% das nossas células são bactérias. 90% das nossas células são bactérias. Então nós somos, de certa forma, a casa dos micróbios. E esses micróbios, na lógica que a gente trabalha, eles estão, como eles utilizam o nosso corpo como uma morada, eles vão fazer de tudo para que essa morada dê certo. Então a grande lógica hoje da ciência moderna é: sem as bactérias nós não existiríamos. No entanto, a gente foi criado numa cultura de destruição às bactérias. As bactérias são nossas inimigas. E isso gerou um problema cultural também, porque as pessoas estão tomando antibiótico para qualquer coisa. Como eu, por exemplo, que tomei antibiótico criança, muito pequeno, me lembro daquela injeção, não sei se vocês já tiveram a experiência terrível que eu tive, que é tomar bezetacil. Alguém já tomou aqui? Não. Bezetacil. Então eu imagino um garotinho, braço raquítico, tomando aquela injeção para problema de garganta. E aí a ciência está dizendo hoje, problema de garganta 98% é vírus, é viral. E antibiótico não mata vírus. Então, e aí o que acontecia? Como me dizia que era muito forte aquilo ali, né, que era muito potente, então quando você toma, você tende a melhorar, mas não é que o antibiótico mate o vírus, é porque você criou essa realidade dentro de você. O que a ciência moderna está trazendo através dos estudos sobre o efeito placebo e o efeito nocebo é que nós criamos realidades a partir do momento que a gente acredita. Era assim que Jesus curava, né? Quando Jesus curava, o que é que ele dizia? Sua fé lhe curou, sua fé lhe curou. Então ele está dizendo, eu sou apenas um veículo, mas você que se autorizou a se curar. Então o Herbert Benson, que é um pesquisador de Harvard, ele está trazendo através de pesquisas contundentes, onde ele mostra que a história da medicina está associada à história do efeito placebo, porque os medicamentos químicos, eles são agressores do corpo, porque você tem que comprovar que ele não existe na natureza. Mas veja, nós somos feitos de proteínas, aminoácidos, sais minerais, nós somos feitos do que existe na natureza, os elementos químicos. Nós temos a composição do mesmo corpo, do nosso corpo, você vai encontrar a mesma composição nas estrelas. Vai encontrar na terra, na argila. No entanto, você toma um medicamento com o intuito de se curar, que o corpo não reconhece, porque o nosso corpo só reconhece o que é da natureza. Então toda vez que você está colocando um medicamento no seu corpo, você está agredindo o seu corpo, não tem como. E ele vai se defender, ele vai espernear. A Organização Mundial de Saúde diz que pelo menos 80% das pessoas sofrem com efeitos colaterais dos medicamentos. No entanto, quando você está tomando antibiótico para vírus, como eu tomei, eu estou tomando antibiótico para qualquer tipo de infecção, que é muito comum na nossa cultura, você está destruindo o maior arsenal vivo de defesa do nosso corpo, que são 1,6 kg aproximadamente de bactérias, trilhões de bactérias que ocupam o nosso intestino e são responsáveis por atividades vitais para o nosso corpo. Essas bactérias, elas fabricam a vitamina B12, processos digestivos estão por trás dela. Na nossa boca, quando você coloca o alimento na boca, tem 9 bactérias atuando na digestão. Por isso que a recomendação, se você quer perder peso, por exemplo, e ter uma digestão melhor, mastigue mais. Mastigue, se você puder mastigar o alimento 30 vezes, é o ideal. Por quê? Porque vai ficar aquela sopa e ali já vai chegar no estômago praticamente digerido. O estômago, nós não temos dentes no estômago, né? E aí você, quando mastiga bem, você cria as condições adequadas para o alimento ser melhor absorvido, os nutrientes serem melhor absorvidos. Nas nossas fossas nasais nós temos 50 tipos de bactérias, aproximadamente. Na pele do nosso corpo nós temos mais bactérias do que a população mundial. Mais de 8 bilhões de bactérias. Se não fossem elas na nossa pele, nós morreríamos. Nosso corpo encheria de fungo e a gente viraria uma pele mofada e morreria, não demoraria muito tempo.
Então, os conhecimentos mais recentes da ciência moderna estão exatamente trazendo a importância desses seres e do cuidado que a gente precisa ter, né, com os micróbios que a gente está tendo, porque muitas doenças hoje estão sendo associadas ao tipo de micróbio que você carrega dentro de você. E o tipo de micróbio que você carrega dentro de você tem a ver com a qualidade da energia que você está processando nas suas ações cotidianas. Então começa pela comida que você bota no seu prato. Nós somos hoje o país com o maior consumo de agrotóxico do mundo. É um primeiro lugar cruel, né? Porque significa que a população brasileira está comendo aí, tomando em torno de 7 litros em média de veneno. Quem não come alimentos orgânicos por ano? E nós temos 14 agrotóxicos que já foram proibidos no mundo inteiro, né? Então, do ponto de vista quântico, tudo é energia e tudo tem vibração. Então, há uma diferença muito grande do ponto de vista energético e vibracional de um alimento orgânico, né, ou plantado com técnicas de agrofloresta, que reproduz a tecnologia da floresta, e um alimento que é plantado com veneno. Tá? Então, como a gente não tem essa informação, é muito comum as pessoas as pessoas terminam consumindo muito veneno porque elas desconhecem ou não sabem como isso vai desencadear problemas de saúde no futuro. Porque pequenas doses de veneno durante o dia, isso vai chegar em doença, não tem como. Os medicamentos, por outro lado, os produtos também industrializados, né? Tudo que está dentro de um pacote, de uma caixa, de uma lata, né? Você vai ter que botar alguma coisa ali que não é natural para que aquilo dure, né? Então, por exemplo, o leite de caixa, eu terminei de escrever um novo livro agora, que vai ser lançado no simpósio, e eu fiz pesquisas, né, de tudo o que está acontecendo de novo, a nível de conhecimento científico, né? E fiquei espantado com a pesquisa de um médico, um dos grandes pesquisadores mundiais, né, dos processos digestivos. Ele já fez mais de 300 mil cirurgias para conhecer o comportamento do intestino e do estômago das pessoas. E ele trouxe algo que me chocou. Ele fez uma análise desse leite de caixa que a gente, né, esse leite que você compra dentro de caixa, né, é o longa-vida. Então ele disse, segundo ele, um dos maiores pesquisadores do mundo, Dr. Hiromi Shinya, vocês podem encontrar um livro dele chamado A Dieta do Futuro. A Dieta do Futuro. Ele disse que esse leite de caixa é o pior alimento do mundo. Ele não é leite. Ele é um aglomerado de produtos químicos. Ele sofreu o processo de homogeneização da gordura que fica ali por cima. Se você pega um leite, como eu fui criado no sertão, e meu pai tinha fazenda, né? Então eu tomava leite lá no curral. Então você, quando pega aquele leite in natura, tem uma gordurazinha suspensa assim, né? Umas gotículas de gordura. Eles fazem um processo de homogeneização daquela gordura que já torna o leite altamente oxidativo, né? Então ele já gera toxinas, né? Aquilo ali já é extremamente comprometedor. Só que depois eles dão um choque térmico que chega a 130 graus, e as enzimas, né, que é exatamente a enzima que está por trás da vida, né, no nosso corpo, que está por trás dos processos de aceleração das reações químicas no nosso corpo. E aí você mata todas as enzimas. Então o leite é uma bebida morta. Sem falar que aí você tem que, para ele ficar ali dentro daquela caixa, né, porque um leite é um negócio muito perecível, né? Se você já conviveu com leite, que depois você tira ali da leite da vaca, você deixar muito tempo, não precisa, acho que pouco mais de um dia, ele já está alterado, já fica azedo, né? E ali você fica meses. Se você for no supermercado e olhar ali embaixo da caixinha, tem um número. Aquele número embaixo da caixinha é o número de vezes que o leite já voltou para ser bombardeado novamente. Então você vai encontrar leite com 5, 6 vezes que ele voltou. Ele estava se estragando, mesmo com os conservantes ele vai estragando, aí ele volta, ele leva outro choque, volta. Então, os países... E aí foi vendido uma ideia, isso foi uma coisa dos fazendeiros texanos, né, que levou essa cultura de se tomar leite, né? Então foi dito, não, você tem que tomar leite para o cálcio. Mas o leite é o maior ladrão de cálcio do planeta.
Porque o cálcio precisa do magnésio para ser fixado. E quando você toma leite sem magnésio, ele rouba cálcio e dá osteoporose. Então, na verdade, os países que têm mais osteoporose, câncer e diabetes são os países que mais consomem leite. Os países orientais que não têm hábito de tomar leite, não tem, né, o nível dessas doenças são muito abaixo do que nós, né? O Dr. Hiromi Shinya, ele diz, né, nesse livro, que um bezerro que toma, né, esse leite que a gente se acostumou a consumir culturalmente, né, ele morre em 4 a 5 dias, mais ou menos, porque não é apropriado, né? Então isso tem a ver com a qualidade da energia que está sendo processada, como a gente foi se distanciando da natureza e desconhecendo esses processos, ou seja, o cuidado com o nosso corpo. E aí tem outro aspecto, né? Tem outro aspecto muito importante, porque como eu lido com muita gente, né? Eu trabalho hoje com as mídias sociais, eu tenho mais de 500 mil pessoas que acompanham o meu trabalho no Brasil e no mundo, e eu recebo muitas pessoas trazendo reflexões sobre o seu estilo de vida, sobre o seu comportamento, né? E às vezes tem pessoas que me mandam e-mail, que mandam mensagem nas mídias sociais e dizem: olha, mas eu sou uma pessoa que eu me alimento muito bem, eu não como carne vermelha, eu não tomo leite, eu só como arroz integral, mas eu estou com câncer. E de onde é que está vindo isso? E aí eu pergunto para a pessoa: qual é a qualidade da sua nutrição emocional? Qual é a qualidade dos programas que você está vendo na TV? Qual é a qualidade dos seus relacionamentos? Como é que você lida com o medo? Como é que você lida com a raiva? E aí eu pergunto aqui para vocês, é uma pergunta que eu fiz nessa caravana: quem aqui já teve uma aula sobre felicidade? Alguém já teve aula sobre felicidade? Veja, esse é um dos motivos de tanta doença, gente, porque as coisas mais essenciais a gente não aprende na escola. Então está todo mundo querendo ser feliz. No entanto, a gente não, nosso professor não sabe, nossos pais também não, nossos avós muito menos, enfim. Como é que você lida com a raiva? Como é que você lida com a perda pessoal, né? Então o que acontece? Nós vivemos numa cultura onde praticamente a gente pode dizer que somos analfabetos do ponto de vista emocional. Nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, e as nossas emoções, elas criam uma cascata química no corpo que podem destruir, podem matar, podem adoecer, podem gerar um câncer, pode gerar o diabetes, amargura, né? Podem comprometer as articulações, tá? Podem fazer com que seu corpo passe a atacar o próprio corpo, que é o que está acontecendo com as doenças autoimunes, que é uma aberração. Nos últimos 50 anos, o corpo começou a se defender do próprio corpo. Doença autoimune é isso, é o corpo não reconhecendo o corpo e começa a atacar o próprio corpo. Isso se deve exatamente à grande industrialização dos alimentos. Quer dizer, as pessoas não estão comendo mais alimentos como se comia na época dos nossos avós. A gente comia alimento, né? Chegava lá no sertão, você ia comer alimento. Hoje as pessoas estão comendo mais produtos alimentícios. E produtos alimentícios, todos eles trazem uma carga de veneno. E se você está tomando veneno dia e noite, 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 o seu corpo vai chegar um momento que ele vai dizer: opa, não fui programado para isso. Ele vai adoecer. E aí quando ele adoece, na perspectiva quântica que a gente trabalha, a doença, ela é uma oportunidade evolutiva. Então toda doença, por mais grave que ela seja, ela está dizendo, ou seja, a vida está nos encurralando, dizendo: olha, você não está entendendo a lógica, você não está cuidando bem de você. Em algum nível você não está cuidando bem de você, seja no nível físico, material, seja no nível mental, seja no nível emocional e sobretudo no nível espiritual. Você não está entendendo as leis, porque tem leis, gente, vocês sabem muito bem disso. Se eu pegar um objeto aqui e soltar,
ele vai cair. Isso não depende de você acreditar ou não, vai cair. Porque tem a lei da gravidade atuando. Se você pegar dois corpos carregados eletricamente, com cargas do mesmo sinal, eles vão se repelir. Lei de Coulomb. Também não depende de você acreditar. Se você pegar dois ímãs com polos magnéticos distintos, norte e sul, eles vão se atrair. Isso é ciência. Isso são as leis naturais. Da mesma forma, os nossos pensamentos e sentimentos predominantes, eles criam um campo eletromagnético. O ano passado eu tive 5 dias no México, na Riviera Maya, fazendo um aprofundamento sobre a meditação de coerência cardíaca. O Instituto HeartMath da Califórnia é o maior pesquisador hoje. Eles trabalham em mais de 150 países e mostraram, né, a partir da descoberta de um pesquisador canadense, que o nosso coração nós temos 40 mil neurônios, chamados de neurites sensoriais. Ou seja, o nosso coração não é só uma bomba mecânica que está ali fazendo com que o sangue nutra as células a partir desse bombeamento. Não é não. Ele é um órgão inteligente. Há uma inteligência extraordinária no coração. E ele está se comunicando o tempo todo com o nosso cérebro emocional. Ele manda mais informação para o cérebro do que recebe. E quando nós estamos com o coração tranquilo, em harmonia, conectados a bons sentimentos, ele é capaz de coordenar todo o nosso sistema imunológico, desencadeia mais de 1.200 reações químicas no interior de cada célula. E ele é capaz, e é nesse estado chamado de coerência cardíaca, né, que nós conseguimos através de práticas meditativas, que nós despertamos a inteligência do coração ao ponto dele coordenar a ação das células tronco. Vocês sabem o que é células tronco? Células tronco são células que se transformam em qualquer célula. Ela pode se transformar numa célula do osso, em célula do olho, célula do fígado, do coração, em qualquer célula. E ela é capaz de curar qualquer coisa no nosso corpo. Então, quando a gente está nesse nível de conexão, nós temos uma tecnologia muito poderosa a nosso favor. Não existe bactérias, não existe vírus nocivos, né? Não existe absolutamente nada que seja capaz de suportar o nosso sistema imune quando a gente está bem nutrido. Mas bem nutrido não é só no nível material. A nutrição ela permeia a nossa vida em vários níveis. A música que você ouve é nutrição. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro foi feita pesquisas com a 5ª Sinfonia de Beethoven, curando células cancerígenas. A música, né, os xamãs, né, tem um físico francês, o Patrick Drault, que pesquisou as culturas xamânicas do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Ele costuma dizer que os xamãs são os primeiros físicos quânticos do Paleolítico, porque eles curavam usando som, música, vibração. Eles pegam um tambor e fazem o tambor tocar na vibração de um órgão que está doente e ele acorda, né, esse órgão. Nesse congresso que eu estava de medicina quântica agora em São Paulo, nós já temos medicamentos da medicina vibracional que está exatamente fazendo isso. Ao invés de você tomar um medicamento que vai agredir o seu corpo, como são os medicamentos alopáticos, todo ele vai agredir o seu corpo, a gente está agora exatamente se reconectando à sabedoria ancestral que nós já herdamos, né, da inteligência que nos criou. Então essa medicina vibracional, ela está trabalhando com informação, né? Porque tem um físico, né, também inventor muito famoso, um gênio chamado Nikola Tesla, que tem uma frase dele que é muito famosa, que ele diz assim: se você quiser entender os mistérios do universo, você pensa em termos de energia, de frequência e de vibração. A ciência moderna, nós estamos acrescentando uma 4ª variável aí, e informação. Então tudo que é energia tem uma qualidade de informação. Então a forma como você está processando o significado a partir das suas experiências faz uma diferença incrível na nossa vida. Porque o nosso pensamento, a partir da nossa cultura, a partir da nossa religião,
ou da não religião, a partir do local que você vive, o clima influencia também na forma como as pessoas pensam, o comportamento das pessoas. Então leva a que você compreenda as coisas de maneiras diferentes. E às vezes você traz significados que são significados negativos. Então todo o processo da vida, de construção do nosso próprio corpo, começa com um pensamento. No momento que nós pensamos, por exemplo, o cérebro de vocês jamais vai ser o mesmo depois dessa palestra aqui. Não tem como. O cérebro de vocês vai mudar. Porque o que acontece? Vocês estão processando experiências, estão... eu não sei a que nível vocês já sabiam desse assunto que eu estou trazendo, mas independente disso, tudo que eu estou falando aqui, vocês estão processando memórias, tem células nervosas chamadas de neurônios, que elas se comunicam através de disparos elétricos, e o papel dessas células é produzir memória. Então amanhã, de repente, vocês podem lembrar do que eu falei aqui, porque está gravado, está arquivado isso aí. Então você tem um arquivo de informação no cérebro. Então, desde quando nós estamos no útero da mãe, nós já estamos criando as experiências e estamos processando memórias. Então toda a nossa vida tem a ver com a qualidade das memórias que a gente está processando, que a gente processou até aqui. Nos primeiros 7 anos são os momentos mais cruciais, são as memórias, são as memórias que possivelmente está acompanhando todos nós aqui até agora. Porque uma criança de 1 a 7 anos, ela tem o cérebro dela está numa frequência chamada de frequência teta. É uma frequência mais baixa. E a frequência teta é onde nós acessamos o domínio do subconsciente, onde nós somos muito criativos, mas nós somos muito suscetíveis também. A pessoa fala uma coisa, você incorpora aquilo, você faz o download, você arquiva aquilo enquanto informação. E aquilo que você acredita vai se transformar em crença. E aí como é que acontece o processo da manifestação da realidade? Como é que nós estamos criando a nós mesmos? Porque o nosso corpo, gente, nada mais é do que uma fábrica de proteínas. O que a gente está fazendo a cada segundo da nossa vida é produzir proteína no interior do núcleo das células. Só que a qualidade da proteína que nós estamos produzindo é uma escolha nossa. A gente está escolhendo a cada momento o tipo de proteína que vamos produzir. Ou não estamos escolhendo, porque muitas vezes o que é que acontece? Nós estamos tão condicionados a um tipo de comportamento que a gente simplesmente não escolhe. O meio ambiente é que escolhe pela gente. O meio que você vive é que determina o seu comportamento. E você se comporta muitas vezes no piloto automático, nem sabendo por que age assim, mas todo mundo faz assim, e aí você faz assim também. No momento que a gente pensa, no momento que você tem uma intenção direcionada a algo, no momento que você tem uma experiência, as células nervosas disparam correntes, fagulhas elétricas, conectando os terminais nervosos das células. E aí, em função da experiência, você tem sequências de células que se conectam e produzem um caminho chamado de rede neural que promove, que cria essa memória. Ao mesmo tempo, só que quando você pensa, você atribui um significado. O significado pode ser bom ou ruim. Então, esse significado vai estar associado ao seu sentimento. Então, naquele momento que você produz o pensamento, pequenas bolsinhas com informações químicas, chamadas de neurotransmissores, são liberadas no cérebro. E aí, se você está com um pensamento que levou a você ficar com raiva, você libera bolsinhas associadas à química da raiva. E outra região do cérebro, chamada hipotálamo, vai liberar pequenas proteínas, chamadas popularmente de moléculas da emoção. Elas são informantes químicos associados à qualidade do seu pensamento. Então você pensou, criou memória no cérebro, e essas pequenas proteínas, são neuropeptídeos, eles migram pela corrente sanguínea,
e eles vão levar informação para cada célula do corpo. E o que é que elas fazem? Elas funcionam, essas moléculas da emoção, elas funcionam como sinalizadores químicos com a informação do tipo de pensamento que você teve. Elas se acoplam nos receptores celulares, como se fossem chaves que fossem abrir fechaduras na célula. Naquele momento há uma mudança química no interior da célula. A fisiologia celular muda. Proteínas são carreadas para dentro do núcleo da célula com aquela informação associada às suas emoções predominantes, que estão associadas aos seus pensamentos predominantes. É ali que acontece a magia da vida. Porque nós temos os cromossomos, nós herdamos, a história da humanidade está associada exatamente, está ali, né, nos genes que fazem parte do cromossomo. A gente recebe 50% do pai, 50% da mãe. E nos cromossomos tem o DNA. E o DNA tem umas sequências, né, sequências de bases nitrogenadas que são os genes. E o que é que faz os genes? Os genes produzem proteínas. Os genes são a biblioteca da evolução, gente. Tudo que aconteceu na história da humanidade, né, o processo evolutivo associado à raça humana está nos nossos genes. Então você tem ali todos os tipos de doenças possíveis e imagináveis e todos os estados de saúde imagináveis. Você tem todos os estados possíveis de tristeza, de melancolia, e você tem os estados de felicidade e de júbilo. Então você tem tudo ali. Agora, acessar esse estado, né? Ou seja, quando você é uma biblioteca, é como se ali tivesse o livro da vida. O livro da vida está ali no interior das células. E em função da nossa história de vida, em função das nossas experiências, a gente está abrindo um determinado livro, numa determinada página, num determinado capítulo específico. E é por isso que muitas vezes acontecem, né? Acreditava-se que as doenças tinham origem genética, e hoje, na verdade, sabe-se que no máximo 5% das doenças são genéticas. 95% das doenças têm a ver com estilo de vida e a forma como a gente processa as nossas emoções, como estruturamos as nossas crenças. Tem um livro que eu recomendo para vocês chamado A Biologia da Crença, né, de um grande pesquisador chamado Bruce Lipton, que ele vai dizer exatamente isso, que as crenças é que modelam a nossa biologia. A química corporal, ele está associado às nossas crenças. E o que é que são crenças? Crenças são pensamentos e sentimentos repetitivos que modelam atitudes repetitivas modelam crenças. Aquilo que você acredita, você manifesta. O que Jesus chamou de fé está associado a isso aí. Quanticamente, fé é quando você está um pensamento muito focado em algo e que você acredita profundamente naquilo. Ou seja, seu corpo ressoa naquela vibração. Seu sentimento acompanha o seu pensamento, está alinhado completamente. É aí que você vai começar. Os milagres acontecem a partir daí. Porque a física quântica traz que existe um campo de energia, chamado campo de ponto zero, onde estão todas as possibilidades de manifestação. Esse campo está associado à própria lógica do divino, não é? É o campo das potencialidades. Todas as possibilidades estão ali. E esse campo, ele na verdade ele tem a informação, a impossibilidade de tudo acontecer no nível imaterial. Então a possibilidade da doença e da saúde está no campo. A possibilidade da prosperidade e da pobreza está no campo. Todas as potencialidades estão lá. Como é que a gente acessa o campo? A gente acessa através dos nossos pensamentos e sentimentos dominantes. Porque no momento que você pensa, tem uma corrente elétrica. Corrente elétrica cria um campo elétrico. Só que corrente elétrica, quando a gente estuda no secundário,
também produz campos magnéticos. Cargas elétricas em movimento criam campos magnéticos. E o nosso sentimento é magnético, o nosso pensamento é elétrico. Então, quando a gente está pensando e sentindo, a gente está se transformando numa antena parabólica emitindo sinais eletromagnéticos para o campo. E o campo diz: é isso que você acredita? Então está aqui. Aquilo que a gente acredita, a gente manifesta enquanto realidade pessoal. Então a nossa realidade pessoal, ela está associada a um padrão de comportamento, que está associado a uma personalidade, que está associado a um temperamento, que está associado a um humor, que está associado a uma programação. Então, se você não está satisfeito com sua vida, não adianta você reclamar do governo, reclamar de seus pais, ou de seu marido, ou de sua esposa, porque isso não vai resolver. O caminho, se a gente não está satisfeito com a nossa vida, é mudar nós mesmos. A grande questão da ciência moderna é exatamente por isso que vem se estudando a ciência da felicidade. A grande questão é a relação da gente com a gente mesmo. Setembro é um mês que está sendo dedicado ao suicídio, é o mês que mais suicídios tem na humanidade. E o que é o suicídio? É a pessoa que perdeu a luta com ela mesma. E o que é a depressão? A pessoa que perdeu a capacidade de conviver consigo mesmo. A ansiedade. Então as doenças, o Brasil é o segundo do mundo em depressão, coladinho ali nos Estados Unidos, e é o primeiro em transtorno de ansiedade. Por isso que a gente está cheio de farmácia. Veja a quantidade de farmácia que tem. Em cada esquina tem uma farmácia, coisa absurda isso. Porque as pessoas estão indo buscar a cura Eu certa vez entrei na farmácia, fui comprar um cotonete, e aí estava ali na minha frente um senhor de idade, e ele estava lá comprando, né, um medicamento, era 2 caixinhas assim, né, mas como eu estava próximo dele, eu vi quando o vendedor falou do preço das 2 caixinhas, eram em torno de R$500. Eu fiquei curioso para saber o que é que ele estava comprando, né. Eu digo: esse medicamento é para quê? Ele disse: é para depressão. Minha esposa tem depressão crônica, né? E eu fiquei ali olhando, eu digo: nossa, né? Não falei nada naturalmente, mas fiquei exatamente pensando isso. E como eu já atendi terapeuticamente, hoje eu não faço mais, em função da minha agenda, mas eu atendi muitas pessoas com depressão. Eu cheguei a atender um senhor que tinha 40 anos que tinha depressão, ele já tinha tomado todos os medicamentos que tinham na farmácia, pessoas com 10, com 15, 20 anos. E aí você está tomando a depressão, ela usa medicamentos sintéticos com base em 2 neurotransmissores que o nosso corpo fabrica, que é a serotonina e a dopamina. Então, somente se você mudar um comportamento, você fabrica dopamina, né? Você tem como criar um estado de felicidade no seu corpo. Se você parar de reclamar e começar a agradecer mais, daí que vem essa ciência da felicidade, está associada à prática da gratidão. A gente agradecer mais a vida. Começar a acordar, em vez de acordar reclamando, acorda agradecendo. Então, simplesmente se a gente agradece, né, nós vamos atrair exatamente esses hormônios do bem-estar, né, da felicidade, do prazer. Então são quatro hormônios que estão associados diretamente ao nosso bem-estar e ao nosso prazer, que nós podemos fabricar diariamente no nosso corpo, intencionalmente. Então, se você acorda e agradece a luz do sol, agradece a água que você bebe, agradece porque tem energia na sua casa, né? Se não tivesse energia, estava fazendo isso aqui, né? Então tem muita coisa para a gente agradecer. A água que está saindo lá na torneira, tem gente que está trabalhando lá para aquilo, a roupa que você está vestindo, né? O solo que produziu o algodão, a pessoa que colheu o algodão, então quem foi fazer, quem distribuiu. Então tem muita coisa que a gente pode agradecer. Agora, tem um outro aspecto da gratidão, que é que eu venho trabalhando nos meus cursos, né? Que é a gente aprender a agradecer ao desafio, à doença, ao acidente, à perda. Entendendo que o desafio, né, são os nossos mestres. Os desafios
nos impulsionam no caminho evolutivo. Então esse é mais difícil, mas esse é o que exatamente que muda a sintonia. Porque se você para de reclamar e quando acontece uma situação, sei lá, qualquer tipo, um acidente, né? Qualquer situação, perda, decepção, você olha e diz, tem alguma coisa para eu aprender com isso? O que é que está por trás disso? O que é que eu preciso aprender para evoluir? Então isso muda o jogo, porque você sai da química do estresse, porque quando a gente reclama e se queixa e fica naquela cultura do coitado, da coitada, que nada dá certo, que a vida é ruim, que as coisas não dão certo, enfim, a gente está trazendo, né, os hormônios do estresse, cortisol e adrenalina, que vai desativar, exatamente, ele vai desativar, enfraquecer o nosso sistema imunológico, sistema nervoso, sistema endócrino. Ao contrário, quando nós agradecemos, nós ativamos, né? Quando nós simplesmente mudamos a chave e dizemos, olha, tem uma coisa boa por trás disso, deve ter, né? Porque se você é uma pessoa que tem fé em Deus, você vai entender que não tem nenhum Deus querendo fazer mal para você. Toda realidade ela é boa. Por mais dramática que seja, toda realidade é boa. A inteligência superior que está por trás disso, ela está o tempo todo colocando as cartas na mesa e digo, olha, o que está precisando é você aprender a jogar o jogo da vida para vencer, não para ser um perdedor. E quando a gente está no jogo da vida para reclamar, para se queixar, para ser vítima, a gente está no jogo do perdedor. E a gente termina atraindo exatamente aquilo que a gente não quer. Por quê? Porque como eu penso e sinto, eu estou mandando um sinal eletromagnético, quando eu estou reclamando, quando eu estou me queixando, me vitimizando, o que está acontecendo? Eu estou mandando aquela informação para o campo. Aquela informação, no nível energético, vibracional, informacional, já existe. É como se a vida estivesse dizendo, olha, vamos dar a mesma experiência, ou uma experiência similar, porque ele não entendeu o jogo. O senhor está só reclamando. Então significa que precisa aumentar, aí a vida vai apertando o cerco, né? Precisa adoecer um pouco mais, precisa ter um pouco mais de dor, porque nós podemos evoluir pelo amor, pela dor, né? Como a gente não tem essa cultura de uma inteligência emocional e espiritual, o mais comum é a gente evoluir pela dor. A vida vai apertando o cerco, né? Porque não é uma punição, a vida não está nos punindo, não tem nenhum Deus nos punindo. Na verdade é a gente que está atraindo aquela situação. Porque do ponto de vista quântico, a gente está o tempo todo com um jardim na nossa frente. Os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, as nossas escolhas e comportamentos são sementes que nós estamos semeando no jardim da nossa vida. E aquelas sementes vão crescer, vão brotar. E não é possível você dizer, olha, eu vou plantar essa semente aqui, mas na verdade minha mãe é muito boazinha e vou pedir para ela colher para mim. Vou pedir para o meu marido colher para mim, ou minha esposa, o meu irmão, né? Não é possível fazer assim. No jogo da vida você tem que colher. Porque a experiência do aprendizado é você exatamente colher o que planta. Então se você quer, né? Ou seja, se você quer aprimorar, se você tem que saber se você plantou no terreno certo. Será que você plantou na época certa, na estação adequada? Então a gente, com essa compreensão, nós vamos percebendo que, na verdade, o que está se manifestando na nossa vida nada mais é do que nós estamos atraindo, associado aos nossos padrões dominantes, às nossas crenças dominantes. E aí, se você não está satisfeito com a sua colheita, não adianta botar culpa em ninguém. Porque quando você culpa o outro, ou você responsabiliza o outro, você está dizendo, olha, a minha vida não dá certo porque o problema do meu pai, da minha mãe é o governo, é o presidente, é o governador, é o vereador. Você vai arrumar alguém, não é? E quando a gente está terceirizando a responsabilidade, a gente está dizendo, a minha vida não tem jeito. Por quê? Vocês já conseguiram mudar alguém? Alguém aqui já conseguiu mudar alguém? Complicado, né? Você chegar e dizer, ó, eu vou chegar aqui para vocês, ó, a partir de amanhã vocês vão se comportar assim, assim. E pronto.
Não é assim que funciona, né? A transformação, gente, é uma porta que só se abre por dentro. A gente tem que escolher mudar. Ninguém determina o outro ser aquilo que ele deve ser. Isso é perda de tempo. A pessoa tem que escolher. E se a pessoa escolher ser o que você quer que ela seja, certamente ela vai ser uma pessoa infeliz. Possivelmente ela vai adoecer no futuro, que ela está desconectada do seu propósito de vida. Propósito de vida, cada um tem o seu propósito. A gente está aqui exatamente para aprender a cantar a nossa música, a nossa melodia, para fazer parte da sinfonia cósmica. Não tem como você impor o outro a cantar a sua música, não vai. Se ele cantar, ele vai desafinar. Se ele vai cantar, ele vai adoecer. Então, dentro dessa perspectiva quântica da realidade, a gente está exatamente procurando ver tudo como oportunidade, né? E aí se conectar a essa inteligência que está regendo o nosso corpo, né? Cada célula do nosso corpo em 1 segundo está realizando de 100 mil a 6 milhões de reações químicas em 1 segundo. Vocês já imaginaram o que é isso? Você vai dormir e você não fica ali vigiando. Vou ficar vigiando para ver se meu coração está batendo. Ninguém faz isso. Será que vai bater mesmo? Será que o rim vai fazer a filtragem? Então veja que nós temos uma inteligência gigantesca. O modelo biomédico que nós temos, o modelo que nós estamos buscando superar, é um modelo antagônico à inteligência natural que nós já nascemos com ela. Então todo esse meu trabalho, depois que eu descobri isso, que eu primeiro descobri a homeopatia, e foi exatamente, né, eu deixei a engenharia, eu ensinei física há mais de 20 anos. Então minha grande paixão, na verdade, de coração, eu sou um físico, eu não sou engenheiro. E aí a física moderna sempre foi a minha grande paixão, e a astrofísica. Mesmo antes de entrar na universidade, eu já estudava esses temas, tá? E aí eu fui entender como é que é a homeopatia. Eu digo, mas meu Deus, eu passei tanto tempo tomando medicamento, me envenenando, e descobri um negócio que é barato e que não agride meu corpo, e que ajudou eu cantar a minha música, sair daquele processo de adoecimento que eu vivia, crônico. E eu fui entender, e aí eu vi que a homeopatia, a base era a física quântica. Foi por isso que eu enveredei por esse caminho. E aí fui descobrir as medicinas naturais, a acupuntura, o reiki, as medicinas, o passe espírita, né, o jorei dos messiânicos, né? Então você vai encontrar em várias tradições espirituais. Hoje no meu curso, eu tenho um curso online, o Salto Quântico, onde nós treinamos o processo de cura. Depois que eu dou a base científica, nós temos um grupo fechado no Facebook, onde nós treinamos a cura à distância. E aí eu digo para as pessoas, olha, eu não quero saber religião de ninguém. Isso não faz diferença. O mais importante é o seu coração, é a sua ação no mundo. Então se você é uma boa pessoa, se você faz o bem, essa é a melhor religião que nós temos. Se você inspira as pessoas através de uma ação afetiva e amorosa, perfeito, essa é a melhor religião. Então as pessoas dizem, olha, seja que religião você for, ou se você não for religioso também, isso não importa, né? Conecte-se no seu processo de cura. Então tem pessoas que direciona reiki, direciona meditação, oração, e a gente direciona para qualquer parte do mundo. Em 30 minutos a gente tem tido resultados de curas incríveis. Eu estava agora no Rio de Janeiro, uma aluna minha que teve um processo de cura de uma metástase, né, de câncer nos seios, né? Nossa, nós temos muitos casos. Eu estou, na verdade, querendo criar um arquivo exatamente desses casos, para empoderar as pessoas, para dizer, olha, são seres humanos igual a nós. Agora, quando eles acreditam, quando eles internalizam a autoconfiança, que existe realmente essa inteligência, e se conecta a ela, aí você pode se reinventar. Porque nesse momento, gente, o que acontece é o seguinte, você entra numa nova sintonia, e você começa a praticar isso. Porque o que eu digo para as pessoas é o seguinte, transforme-se num cientista de você mesmo, de você mesma. O cientista é aquela pessoa que não acredita nem desacredita, mas ele é aberto ao novo. Não é aquela pessoa que fica julgando, é aquela pessoa que diz, olha, estou aberto para superar o que eu já sei, estou aberto para ir mais além, agora eu vou investigar, eu vou para o laboratório, eu vou ver se isso faz sentido. Então o que eu estou falando aqui para vocês é a minha experiência de vida. Vocês não precisam acreditar.
Mas se vocês se comportarem como cientistas, vocês vão fazer alguma experiência. Então, para de reclamar e começa a agradecer e ver como o seu corpo se comporta. Desliga a TV nos momentos de noticiários negativos, novelas com dramalhões também, com valores também de baixa vibração, e perceba como o seu corpo se comporta. Porque quando você está vendo notícia negativa todo dia, o nosso cérebro, ele não faz nenhuma diferença entre o que você de fato está vivendo e o que você está apenas imaginando. Então, no momento que você está imaginando coisas negativas, você está criando aquela realidade dentro de você. Quimicamente, você está treinando o seu corpo na frequência da negatividade. Por isso, tanta síndrome de pânico, tanta gente com medo de sair nas ruas. A minha receita para você viver tranquilo é desconecte do medo. O medo vai fazer você vibrar na frequência do que você não quer. Então, se você quer sair de casa e não correr risco de assalto, simplesmente esqueça o assalto. Confie. Eu atendi certa vez uma senhora que tinha sido assaltada mais de 40 vezes. Ela já estava no nível de psicose, né? E aí eu perguntei a ela, e ela saía, ela desconfiava de todas as pessoas. Ela chegava num ambiente e olhava para as pessoas achando que ia ter alguma coisa errada. Aí eu digo, mas veja bem o que é que você está criando. Você está criando essa realidade. Você está vibrando o tempo todo naquilo que você não quer. A sua vida virou um inferno. Então, simplesmente a gente mudar a conexão da nutrição a nível de comunicação que a gente está vendo, isso muda o seu estado. Então, em vez de ver jornal com notícias ruins, né, vá ler um bom livro. Tem tanta coisa. Na internet tem muita porcaria, mas tem preciosidades. Eu encontro coisas maravilhosas no filmes, no YouTube, documentários extraordinários. Tem muita coisa de graça. Eu tenho mais de 600 vídeos na internet, só voltado para empoderamento pessoal, né? Mais de 600 vídeos no meu canal no YouTube, gratuitos. Então tem muita coisa boa, né? Então lê um livro, ouve uma boa música. Atividade física. Atividade física traz endorfinas para o nosso corpo. Então a endorfina, gente, ocupa os mesmos receptores opioides, né, que são receptores associados à dor. São os mesmos receptores associados à cocaína e à heroína. Então você não precisa tomar droga química. Você pode se viciar em coisas boas também. Por isso que o atleta que você faz atividade física, seu corpo começa a reclamar. Se você começar a fazer atividade física, no começo ele vai se queixar porque você não está acostumado, né? Então tudo que a gente não está acostumado, tudo que você se vicia num comportamento mental e emocional, você leva seu corpo a ficar refém daquela programação. Mas no momento que você decidir começar a fazer, da mesma forma, quando você começar a agradecer ao invés de reclamar, o seu corpo vai dizer, mas o que é isso? Se você é uma pessoa que reclama muito da vida, quando você começar a agradecer mais, o seu corpo vai dizer, mas o que é isso? Porque tem uma mudança química. Por isso que as pessoas muitas vezes não conseguem prosseguir na mudança devido à autossabotagem. A autossabotagem é a programação anterior, a sua velha personalidade, que você passou 10, 20, 30 anos, 40 anos repetindo aquela mesma história. E aí quando você diz, não, agora eu vou parar de reclamar. Agora eu vou começar a agradecer. Aí o que é que vai acontecer? Você vai mudar a química. Essa nova química, quando chega nos receptores celulares, as células vão dizer, mas o que é isso? Vai mandar um sinal para o cérebro e diz, olha, manda aquela história antiga que eu entendo, isso aqui eu não estou entendendo muito bem não. É aí onde tem o perigo da transformação, que é a autossabotagem. Só que quando a gente treina a mente para perceber isso, a gente sabe, se você for ter um novo hábito, começar a fazer, você não faz atividade física, a pessoa sedentária, se você começar a fazer, o seu corpo vai reclamar. O seu corpo vai dizer, mas rapaz, aquela caminha tão boa ali, né? Aquele sofá ali, você vendo ali seu programa de televisão, você vai suar, ficar pulando essa coisa toda. Entende? Mas quando você insistir e repetir, segundo as pesquisas aí, pelo menos 21 vezes a gente cria uma nova programação. Isso muda de pessoa para pessoa. Porque o que acontece? O seu cérebro precisa se acostumar com um novo caminho.
É como você vai para a floresta, como é que é feita as trilhas? As trilhas, né? As trilhas mais primitivas, as pessoas não tinham facão, não tinha nada para cortar o mato. Elas eram feitas pelas pessoas andando, os cavalos passando ali. Então você passa todo dia ali, daqui a pouco mata o capim, o mato que tem ali, ele vai morrendo pelo que ele vai sendo pisoteado. Então você cria um caminho. No cérebro é assim também. Se você repetir muito uma informação, você cria um caminho. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo, que mostra exatamente como nós somos condicionados pelo aquilo que a gente repete, né? Estou fechando. Então eu estava lá no meu apartamento, né? Eu moro num prédio no 6º andar, e aí eu estava, o meu cabeleireiro é na minha rua, né? E eu costumo ir andando, né? É sempre pertinho. Só que quando eu desci do prédio, né, baixou uma chuva, um toró daqueles, né? E aí eu estava com a chave do carro, aí peguei meu carro, dei a volta no quarteirão, né? Dei a volta no quarteirão, de repente eu estava entrando de novo em casa, né? Por que aconteceu isso? Eu não tinha hábito de ir de carro para o cabeleireiro. Então, naquele momento, meu cérebro condicionado, né? Quando eu entrei na rua, o que o cérebro disse? Ele entrou na rua, ele vai para casa, né? Então, muitas coisas que a gente está fazendo na nossa vida tem a ver com esse condicionamento, né? Então, se vocês estão querendo investir numa vida de mais qualidade e de conhecimentos científicos transformadores, eu convido vocês a participar do 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que acontece dia 20 a 22 de outubro. São 18 palestrantes de várias partes do mundo. Eu estou trazendo a Débora Rosman, presidente do Instituto HeartMath da Califórnia, que vai trabalhar exatamente essa questão da inteligência do coração. Então, são profissionais de várias áreas. Além disso, tem 3 dias de atendimentos terapêuticos gratuitos, com grandes terapeutas aqui, profissionais de saúde aqui de Recife, de outros estados que estão vindo e também de outros países também. Então, a pessoa que faz o investimento no simpósio, ela tem direito, né, também a esses atendimentos gratuitos. O investimento para participar desse evento, né, que dá direito a esses 3 dias de atendimentos também, é de R$ 1.497. No entanto, a gente está fazendo uma promoção aqui para as pessoas que estão participando dessa palestra, onde você vai ter mais de 25% de desconto, pode fazer por R$ 1.097 e pode parcelar no cartão de crédito em 12 vezes. Além disso, nós estamos dando 2 bônus extras para que a pessoa já comece, né, a entender, a entrar nesse cenário de uma nova ciência, né? Você vai ganhar o 4º simpósio que eu realizei em Brasília, também que foi extraordinário, quase 2.000 pessoas participando, né? Sem falar da feira, né? Que a gente tem uma feira de novos produtos, novas tecnologias. Agora mesmo eu estava em São Paulo e vai estar vindo uma pessoa que fabrica caixa orgânica, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é baseado num trabalho de um pesquisador alemão, William Reich, né? Na década de 50, onde ele criou essa tecnologia dessa caixa, e você bota um alimento dentro da caixa, ele não se estraga, né? Ele conserva os alimentos, mas ele também renova energeticamente as pessoas. Ele hoje já, essa pessoa que eu conheci, que participou de um workshop comigo, já fez mais de 500 caixas, e ele tem relatórios, né, no YouTube de curas de doenças graves, como o câncer, por exemplo, simplesmente você ficando 20 minutos por dia dentro dessa caixa, criada, né, em condições especiais para despertar no corpo a inteligência do corpo de se autocurar, tá? Então, o convite que eu faço a vocês, será um prazer, se vocês puderem ir, né? E quem quiser acompanhar meu trabalho, eu, como falei, tenho um canal no YouTube, tenho também uma página no Facebook, tenho também no Instagram, tenho um programa diário, chama Despertar Quântico, onde eu mostro exatamente o caminho que a gente pode trilhar para colocar luz nas nossas sombras e iluminar a nossa vida diariamente, né? Chama Despertar Quântico. E aí vocês podem procurar o Wallace Lima, com 2 I's e 2 A's, vocês procurando, vocês me encontram facilmente na internet, tanto no Instagram como no
No Facebook nós temos publicações diárias, né? No YouTube também semanalmente. Eu respondo perguntas também ligadas à área de saúde, neurociência, essas coisas todas, né? Dentro dessa perspectiva de empoderamento e dizer que na verdade nós já nascemos com as tecnologias todas dotadas. A grande questão é se conectar a esse campo de informação e de autocura, né? Como Jesus dizia, né? Sua fé está associada à nossa fé. Aquilo que a gente confia e acredita, a gente cura. Obrigado. Deixa eu falar, esqueci aqui, ó. Eu trouxe aí alguns dos produtos. Eu sou escritor também, sou compositor, vou estar lançando também um disco agora no simpósio. Então, quem tem, deixa eu fazer pela ordem. Quem tem interesse em se iniciar no caminho assim, de conhecer cientificamente os princípios da física quântica, esse livro é o que eu mais indico, né? Porque ele traz exatamente essa relação da física quântica no cotidiano, com a espiritualidade, com a consciência, com a saúde, com as constelações familiares, campos morfogenéticos, educação, tá? Esse DVD é complementar a ele, né? A dimensão quântica da realidade. Então, de maneira bem didática, eu mostro os princípios da física quântica e já faço essa associação com epigenética e processo de autocura. Esse livrinho, e aí todo o simpósio eu publico um livro com o mesmo nome, chamado Pontos de Mutação na Saúde. Esses livros são extraordinários. É o que há de mais novo no mundo científico, porque o meu trabalho é todo embasado cientificamente. O propósito do simpósio foi trazer conhecimento científico, trazendo esse viés de conexão com a visão espiritual da realidade, né? Então, nós temos 3 volumes aqui, um deles já esgotou, a gente vai lançar agora lá no Classic Hall. Então, quem estiver interessado, esse foi o evento de São Paulo, inclusive, quem participou dele foi o Masaru Emoto, que é aquele cientista japonês que mostrou como os pensamentos, sentimentos afetam a estrutura da água, né? Como nós somos água, 70% da água, a gente vai entender porque a gente adoece através dos nossos pensamentos, né? Esse livrinho aqui são de insights, né? São exatamente os livros, são as frases voltadas exatamente para esse processo de empoderamento. Então é um livrinho que traz aí são 98 frases que você pode usar no dia a dia como um roteiro de nutrição emocional também, né? Bom, esse livro aqui foi um diálogo, são diálogos quânticos notáveis, na verdade é um DVD. Eu reuni alguns cientistas, o Amit Goswami, dos grandes físicos da atualidade, o Francisco de Biasi, que é um neurocientista também premiado internacionalmente, o Richard Amoroso, que é o presidente do Instituto de Ciências Noéticas Avançadas dos Estados Unidos, e a Elizabeth Rauscher, que é uma cientista da NASA com 8 prêmios internacionais, e a Miriam de Amorim, que é uma médica homeopata, criou o sistema de fatores de auto-organização. É um método de homeopatia muito interessante. A gente passou mais de 2 horas conversando e foi tudo documentado. Isso aí é um conteúdo muito bom, né? E tem esse DVD, é a palestra que eu realizei em São Paulo, onde eu falo paradigma quântico, um novo paradigma para uma nova humanidade. Quem tiver interesse, eu vou estar lá fora também autografando. Gratidão.